Bem-vindo ao último vídeo da série de Direito Processual Penal e neste vídeo vamos falar de medidas de coação e de garantia patrimonial. Estas são meios de restrição da liberdade pessoal que servem para acautelar a regularidade do processo até ao trânsito em julgado da sua decisão e para assegurar o efeito útil desta mesma decisão condenatória, se assim for neste sentido, que só podem ter como lugar depois da constituição da própria pessoa, a pessoa-alvo da medida de coação ou da garantia patrimonial, se esta já for constituída, arguída e com a audição da mesma, podendo, em certos casos tipificados na lei, no artigo 254, número 1b e no 254, número 2, elas serem detidas para a própria audiência em que se vai aplicar esta medida de coação, caso seja necessário, por exemplo, proteger a vítima do crime ou garantir que o arguido, não sabendo que vai haver uma audiência para lhe aplicar medidas de coação, ele não, ou garantia patrimonial, ele não tenta aí destruir as provas ou livrar-se do seu património para fugir à finalidade da mesma. São importantes estas medidas porque o arguido pode tentar dificultar a investigação, destruindo provas, intimidando testemunhas, fugindo às autoridades, proteger o seu património para não ter que pagar as eventuais multas, pode até, por exemplo, continuar a atividade criminosa e, portanto, se houver esse risco, queremos detê-lo o mais rápido possível ou queremos colocar estas medidas de coação para que ele não possa continuar a atividade criminosa, etc. No entanto, há uma dificuldade. Se estamos a falar apenas de uma pessoa que foi constituída arguida, ela ainda não foi condenada. Portanto, temos que obedecer ainda, de alguma forma, há aqui um conflito, com o princípio da presunção da inocência, que é mandado pela própria Constituição. E, portanto, estas medidas de coação ou medidas de garantia patrimonial não vão poder ser algo que choque a comunidade na eventualidade de ser aplicado a uma pessoa que, afinal, era inocente, de facto. Portanto, estas medidas não são, de todo, antecipatórias da própria pena, porque não estamos a tentar punir alguém só por ser suspeito, só por estar constituído arguido. No entanto, se porventura acabar por ser condenada a pessoa numa pena de prisão, por exemplo, então o tempo que ela passou, digamos, em prisão preventiva ou em obrigação de ficar em casa, então esse tempo será deduzido da própria pena. Existe uma medida que é aplicada obrigatoriamente a todos os arguidos, mas que não é em si não tem em si que cumprir os requisitos que as outras vão ter que cumprir. E esta é o termo de identidade e residência, muitas vezes chamado só o TIR. Não é como aos caminhões, mas é um TIR. Essencialmente o TIR vai ter um conjunto de medidas que visam garantir que o arguido está por perto, está contactável, está disposto e preparado para colaborar. E portanto não é de todo uma antecipação da pena e não viola o princípio da presunção da inocência, apenas quer garantir uma boa tramitação do processo. É no artigo 204 do Código Processual Penal que vamos encontrar as três possíveis bases, as três possíveis justificativas para a aplicação de uma medida de coação, ou seja, ignorando o próprio TIR, vamos considerar neste caso que é uma medida de coação especial que se aplica a todos, mas para as outras é preciso que se cumpra pelo menos um destes três pressupostos. E eles estão no artigo 204, logo no número 1. Em primeiro lugar, fuga ou perigo de fuga. Tem que haver vários indícios, não pode haver apenas um, não se pode apenas ter uma ideia de há um indício e, portanto, ele obviamente vai fugir. Não, tem que se tentar verificar, por exemplo, se ele é uma pessoa que tem capacidades para fugir, se ele é uma pessoa pelo seu comportamento, pela sua prestação, pela sua colaboração até agora, se existe probabilidade dela fugir, etc. Em segundo lugar, na linha B, tem que haver perigo para a perturbação do processo. Deixa eu ver o que é que diz. Perigo de perturbação no decurso do inquérito ou da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova. Portanto, esta é a parte em que o arguido poderia tentar destruir provas, destruir evidência, manipular testemunhas ou intimidar algumas outras, etc. Portanto, nós não queremos que isto possa acontecer e, portanto, podem haver medidas de coação que tentam limitar esta capacidade. E, por fim, na linha C, temos um perigo avaliado pela própria natureza das circunstâncias e da personalidade do arguido de que ele vai continuar a sua atividade criminosa. Obviamente nós não queremos que ele faça isto, nem que perturbe a ordem pública e a paz pública e, portanto, se for possível, através de critérios mais ou menos objetivos, critérios mais ou menos sérios e não apenas a comunidade viu as notícias, os meios de comunicação social dramatizaram um bocado, agora estão todos com medo que ele vá cometer mais crimes. Nem sabemos se a pessoa realmente cometeu o crime, se foi realmente aquele arguido, certo? Portanto, são critérios objetivos determinados pelo juiz e pelos peritos que vão dizer então se existe este perigo. Além disso, além destes requisitos, há vários princípios a observar na determinação e na execução das medidas de coação. E esses são ditos no artigo 191 e nos artigos seguintes. Vamos ver então, em primeiro lugar, o princípio da legalidade. Artigo 191, número 1, diz-nos que o juiz não pode inventar medidas de coação e que as medidas de coação que ele for aplicar têm de estar previstas na lei e, portanto, para as aplicar terão que ser cumpridos os seus requisitos.
Depois, no artigo 193, número 1, e depois, eu acho, densificado de certa forma no artigo 194, número 6, temos o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, enquanto princípio estruturante da República Portuguesa, tem três corolários, nomeadamente a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. Portanto, aqui o que temos que pensar, no caso concreto, é se esta medida, ou seja, a medida que vier a ser aplicada, é concretamente necessária para cumprir as finalidades do artigo 204, no caso, a finalidade que for suscitada para lhe aplicar a medida, se é adequada às exigências cautelares despertadas pelo crime e proporcional à gravidade abstrata dos fatos, ou seja, vendo a moldura penal, vendo a gravidade que ele teve, será que isto é adequado, será que não já a ser demasiado, por exemplo? Como as medidas vão ser executadas também devem ser, lá está, razoáveis e proporcionais, no sentido de que, imaginem que o arguido terá que estar disponível para ser contactado e terá que estar disponível para se apresentar à autoridade competente. No entanto, se o arguido trabalhar, e nós queremos que uma pessoa, lá está, se ela está a trabalhar, que ela mantenha o seu trabalho para continuar com alguma função social, para continuar ocupada de formas legais, etc. Portanto, nós não queremos perturbar esses direitos que ele tem e essa de certa forma de prevenir que ele até se envolve em mais atividades criminosas ou perturba o processo. Portanto, aí o princípio da razoabilidade também é muito importante. No artigo 193, números 2 e 3, temos o princípio da subsidiariedade. E isto diz-nos, por exemplo, que a prisão preventiva e a obrigação de permanência na habitação são apenas medidas de última ratio, ou seja, apenas quando as outras, todas as medidas de coação, mesmo cumulativamente, não forem suficientes ou não forem adequadas e necessárias para realizar as finalidades do artigo 204 que suscitam a medida de coação, então apenas aí podemos ter a prisão preventiva ou a obrigação de permanência na habitação. Entre estas duas, preferimos sempre a menos gravosa, ou seja, a obrigação de permanência na habitação é melhor do que ir logo preso de forma preventiva. Nos artigos 215 a 218 temos as ideias da precariedade das medidas de coação. Elas são instituídas para durarem apenas num período limitado e, portanto, os prazos estarão no artigo 218 e também no artigo 215, dependendo de quais são as medidas de coação. Ainda é, além disso, possível existir alteração, reexame, modificação, etc., nos termos dos artigos 212 e 213. Há ainda o princípio da judicialidade, ou seja, estas medidas serão, no geral, por regra, obrigatoriamente aplicadas por um juiz. Isto é importante nós termos o artigo 34, número 4 da Constituição, mas também dos artigos 194, número 1 e 268, 1, a linha B, do próprio Código de Processo Penal. Mas, portanto, estes acabam por ser uma forma de concretizar aquilo que é previsão constitucional. Ressalva-se, claro, que o termo de identidade e residência está a ser tratado de forma diferente destas medidas de coação, que podem ser aplicadas logo pelos órgãos de polícia criminal ou pelo Ministério Público. Depois, analisando os números 2 e 3 deste artigo 194, é importante perceber que existe aqui alguma diferença quanto àquilo que será o trabalho do Ministério Público e do juiz. O número 2 diz-nos que durante o inquérito o juiz pode aplicar medida de coação diversa, ainda que mais grave quanto à sua natureza, medida ou modalidade de execução, da requerida pelo Ministério Público, com fundamento nas alíneas A e C do artigo 204. Reparem, alíneas A e C não inclui a B. Depois, no número 3, diz durante o inquérito, o juiz não pode aplicar medida de coação mais grave, blá 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 blá, com fundamento na linha B do artigo 204. Portanto, reparem que a linha B está a ser tratada de uma forma diferente. E porquê? Porque enquanto a linha A e a linha C podem ser tratadas pelo juiz que podemos confiar que o juiz sabe o que está a fazer e sabe avaliar as circunstâncias. A linha B, tendo em conta a tramitação do processo e a parte das evidências da investigação, faz mais sentido que seja o Ministério Público, por ter a sua própria estratégia de inquérito, a sua própria estratégia de investigação e estar mais a par do que se passa nessa parte. Vamos então analisar, em concreto, algumas medidas de coação ou garantia patrimonial que podem ser aplicadas aos arguidos. E isto, novamente, excluindo o TIR, que já foi abordado. Em primeiro lugar, vamos falar da caução, que podem ver no artigo 197, mas depois também é importante ver os artigos 205 a 208. Portanto, só pode ser aplicada a arguidos cujos crimes que lhes são imputados sejam puníveis com pena de prisão, e esta caução deve ser feita depender da gravidade do crime, do dano causado pelo crime, da condição socioeconómica do arguido,
Portanto, vamos ver o quão grave foi o crime, de certa forma, e quanto é que esta pessoa pode estar a pagar agora, certo? Se o arguido não quiser pagar, apesar de conseguir, apesar de não estar impossibilitado financeiramente, mas não lhe apetecer pagar a caução, então é possível recorrer-se ao arresto preventivo, se não me engano será o artigo 228. Podem também ser aplicadas outras medidas, já agora, cumulativamente à caução. Não se pode aplicar a prisão preventiva e a obrigação de permanência na habitação. O que é que acontece se a pessoa pagar a caução e depois incumprir com as suas obrigações enquanto arguido no processo? Por exemplo, faltar um ato ou uma sessão em que deve estar presente. Aí considera-se que a caução foi quebrada, o valor da caução é perdido a favor do Estado e podem decidir-se por medidas mais graves ou mais capazes de garantir a presença do arguido, mas lá está, de coagir o arguido a aparecer e fazer a sua parte. Temos ainda a obrigação de apresentação periódica, nos termos do artigo 198, para arguidos a quem seja imputado um crime com uma pena máxima abstrata superior a 6 meses de prisão. E lá está, é aquilo que o nome diz, é uma obrigação de ele periodicamente, depois a periodicidade é definida nos termos da medida de coação, mas apresentar-se à autoridade judiciária ou então a um organismo de polícia criminal. Naturalmente, esta medida não é cumulativa com a obrigação de ficar em casa, porque senão não pode sair de casa, não é? Ou com a prisão preventiva, no caso em que eles já sabem exatamente onde é que ele está e ele não pode sair de lá. Depois, a suspensão de exercícios, de funções, profissões, direitos, etc., nos termos do artigo 199, é aplicável a arguidos cujo lhes seja imputado um crime com pena abstrata máxima superior a 2 anos de prisão, e quando esta medida seja adequada, ou seja, só faz sentido aplicar uma medida de suspender exercício de funções, profissões ou direitos quando o crime foi relacionado com estas funções ou com estes direitos. Depois surgiu uma questão que era se isto podia ser aplicável a titulares de cargos políticos e o Tribunal Constitucional, em 2000, no Acórdão número 41, disse que não. Portanto, se alguém, no momento, for um titular de um cargo político, não pode existir esta medida de coação. Isto está relacionado, por exemplo, com imunidades da Assembleia da República, dos titulares autárquicos, etc. Temos ainda no artigo 200 a proibição e imposição de condutas. Isto é feito para crimes dolosos, tem que existir uma grande probabilidade de haver dolo, com a pena de prisão abstratamente superior a 3 anos e tem que haver fortes indícios da prática do crime. Isto é avaliado pelo juiz na altura da aplicação da medida. Podem existir autorizações excepcionais para algumas destas imposições ou proibições, mediante o caso concreto. Alguns exemplos são: não estar em certos sítios, ou então ficar apenas num certo sítio, não ir para o estrangeiro e entregar o passaporte, não falar com certas pessoas, entregar e não adquirir certas armas ou utensílios que sejam capazes de facilitar outros crimes, e, por exemplo, sujeitar-se a tratamento de dependência de que padeça e que tenha facilitado a prática do crime. Penso no exemplo do alcoolismo, se for uma pessoa a conduzir e apanhada com a taxa criminal de álcool, ou simplesmente bêbada e que cometeu algum crime violento. Temos ainda a obrigação de permanência na habitação, que já é uma das medidas de coação mais graves, está prevista no artigo 201 e é para arguidos a quem sejam imputados crimes dolosos, puníveis com pena de prisão superior a 3 anos, ou seja, cujo nível máximo é superior a 3 anos, tem que existir fortes indícios da prática do crime e a diferença principal face à obrigação de certas condutas ou proibição de condutas é que o juiz tem que considerar que todas as outras medidas de coação são insuficientes, ok? E, portanto, a pessoa vai ser obrigada a ficar em casa, isto vai ser controlado nos termos do número 3 deste artigo, através de mecanismos de controle à distância, e a pessoa tem que ficar lá. Depois temos a prisão preventiva, que é a medida de coação mais grave de todas, nos termos do artigo 202, para crimes dolosos, puníveis com pena de prisão abstratamente superior a 3 anos, normalmente será 5, mas às vezes pode ser 3. E tem que existir também fortes indícios da prática do crime. O artigo 28, número 2 da Constituição, impõe que isto seja mesmo uma medida excepcional, portanto, não só esta como a obrigação de permanência na habitação são bastante graves e privativas da liberdade, mas esta é mesmo excepcional por obrigação constitucional. A doutrina e a malta que sabe de direito acaba por discutir isto no contexto português, diz que Portugal tem muitos presos preventivos, mas legalmente é isto. Agora, vamos falar de meios de impugnação das medidas de coação, ou seja, um arguido a quem seja aplicada uma medida de coação, como é que pode reagir?
Em primeiro lugar, pode reagir por meio do recurso, nos termos do princípio geral da recorribilidade, artigo 399, e com os prazos habituais de 30 dias do artigo 411, número 1. A resposta do Tribunal também deverá, normalmente, respeitar o prazo de 30 dias. Depois temos o habeas corpus, nos termos do artigo 222 do Código e também no artigo 31 da Constituição da República Portuguesa. Portanto, o habeas corpus é conhecido internacionalmente e a Constituição também o consagra. O pedido é apreciado pelo STJ com alguma urgência. Se o pedido for manifestamente infundado e fosse um arguído apenas a brincar ou apenas a tentar a sua sorte, vai-lhe ficar caro. Nós temos o artigo 221, número 4, são várias taxas de justiça a ser pagas aí. E pronto, o habeas corpus pode ser pedido sobre a prisão preventiva e sobre a obrigação de permanência na habitação, ou ainda sobre detenções e prisões completamente ilegais. Portanto, mesmo que não, nem sequer é aplicada uma medida de coação, simplesmente foram buscar a pessoa à casa sem lhe dizer nada. Enfim, em situações que não sejam dentro dos limites da lei, pode haver habeas corpus. Os artigos relevantes aqui são os artigos 220 e 221 para a detenção ilegal, depois 222 e 23 para a prisão ilegal e para ambos é relevante depois dos artigos seguintes até ao 226. Foi isso sobre o direito processual penal. Espero ter conseguido ser útil minimamente. Isto foi uma série que eu fiz para estudar e, como já disse em algumas descrições dos vídeos anteriores, isto são apenas as notas de um colega, vale tanto como uma sebenta ou talvez menos, porque as sebentas têm várias pessoas de admissão de curso, mas acho que pode ser útil para mim para estudar, para outras pessoas para poderem estudar e para avaliar os seus próprios conhecimentos e finalmente até para pessoas que não estudam direito mas que quiseram aprender sobre isto e se calhar até procuraram no YouTube sem esperar encontrar algo, mas encontraram. Portanto, obrigado por verem até aqui, até à próxima.